Olá, pessoal. É bom ter vocês aqui, né? Eu sou o professor Marcelo Amaral, do Programa de Pós-Graduação em Administração da UF. Estou produzindo esse conteúdo, né, para o Vírgula, com muito carinho aqui, fazendo uma curadoria de conteúdo para vocês, né, para a gente ter acesso, né, um pouco mais às discussões acadêmicas do que é inovação, tá? Inovação é um termo que está muito na moda, né, de uns 10, 15 anos para cá, né, a gente ouve falar muito, tudo é inovação, né, e a gente organizou um material aqui para vocês, né, sobre o tema, tá? Fazendo um pouquinho de propaganda, né, na verdade esse material é um capítulo que está publicado nesse livro Administração, Conceitos, Teorias e Prática aplicados à realidade brasileira, organizado aí pelos colegas também do PPGA UF, né? E o nosso capítulo é o capítulo 19, que fala sobre gestão da inovação, né? Que eu tive o prazer aí de escrever, né? Junto com o professor Tiago Borges Renault e a professora Júlia Paranhos, né? O professor Tiago da Unirio, a professora Júlia da UFRJ, né? Colegas aí de longa data. Vamos falar um pouquinho, a gente tem um sumário aí, né? Em 7 pontos, né? A ideia aqui não é fazer uma aula ou algo muito extenso. Eu acho que a gente pode fazer isso num outro momento, né? Talvez uma live, discutir um pouco mais esses assuntos. Aqui a ideia é estar trazendo alguns conceitos, né, para embasear, para dar base para a nossa discussão, tá? A ideia do capítulo lá é aprofundar realmente o conhecimento sobre o conceito de inovação, a noção de ciência e tecnologia, né, as atividades de pesquisa e desenvolvimento e inovação, né? E aí tem um âmbito que é da economia de um país como um todo, né? E tem um âmbito que é das empresas, tá? Vamos lá. Sim, tem um contexto, né, que vem acontecendo nos últimos 40 anos, onde a inovação e o empreendedorismo se tornaram assim forças vitais, né, do crescimento e desenvolvimento econômico, né, e desenvolvimento social, tá? Ao longo do século XX, a visão, né, de inovar, ela estava no radar das empresas, do governo, mas era um item secundário, né? O foco estava muito mais na produção de massa, né, nas escalas de produção, na melhoria de processos, tanto que a gente viveu aí um paradigma da qualidade, né, no fim do século XX, tá? Com a emergência da ideia, né, da computação, né, da alteração das relações aí entre os fatores de produção, né, o conhecimento passou a ser um elemento chave para o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços. Então a gente vem nos últimos 40 anos, né, desde ali do fim dos anos 70, início dos 80, né, transitando de uma economia baseada em produtos para uma economia baseada em serviços com alto grau de conhecimento incorporado, né? A microinformática, a difusão das tecnologias de informação, né, como a gente conhece hoje, a internet, né, a telefonia móvel, né, alterou a forma, né, esses elementos alteraram a forma como a gente acessa bens e serviços, tá? E, quer dizer, o consumo de bens intangíveis com isso, né, ampliou-se violentamente, né? Então a gente está vivendo hoje uma nova revolução industrial, né, já passado 30, 40 anos desse novo paradigma, que ela é chamada de indústria 4.0, que são as novas tecnologias associadas a novos modelos de negócios e a emergência de questões como, né, o aquecimento global, a sustentabilidade, tudo isso, né, canaliza forças ou direciona forças para a discussão da inovação ou para suportar ou ampliar a necessidade da inovação, tá? Conceitualmente, né, o conceito de inovação, existem vários conceitos em literatura, na prática, você às vezes pergunta, né, para o empresário, ele tem uma visão, você pergunta para um professor, ele tem outra, mas a inovação ela é percebida como, né, algum produto novo, frequentemente um produto de tecnologia avançada, né, por exemplo, os aparelhos de telefonia celular, os televisores com tecnologia 4K, veículos elétricos, né, e por aí afora, né, isso no momento da gente hoje. Na verdade, assim, inovação ela é parte essencial da atividade econômica, né, e ela determina a capacidade de competir das empresas. Então, assim,
A inovação ela acontece no âmbito das empresas, né? E tem aí um professor e um pesquisador, né, do século XX, que é o Joseph Schumpeter, que fala sobre esse tema e ele traz aí uma série de possibilidades do que vem a ser inovação, né? Ou seja, a introdução de um novo bem, né, um produto, um serviço, um processo, né, como a gente havia, né, comentado, a introdução de um novo método de produção, né, ou uma nova forma de comercializar uma mercadoria, né, isso às vezes é menos visto, menos percebido pelas pessoas no cotidiano, mas é bastante presente também. A abertura de um novo mercado, quer dizer, você atua num país, passa a atuar num outro, leva um produto que não existia naquele mercado, né? Então você está fazendo uma inovação, não está introduzindo uma inovação. A conquista de uma nova fonte de matérias-primas, né? E o estabelecimento de uma nova organização dentro de um setor produtivo, né? Ele chama de indústria, mas, quer dizer, na verdade, a reorganização dos atores dentro de um setor produtivo, isso também pode ser entendido como um processo de inovação, né? Então, assim, as definições, né, elas são bem amplas, né, pegam, né, tem pelo menos 5 possibilidades aí diferentes, e isso às vezes complica um pouco a nossa percepção do que vem a ser inovação, né? Eu diria para vocês que inovação é essencialmente gerar valor, criar valor dentro de um negócio, né? Seja que negócio for, né? Uma organização privada orientada, né, a lucros, uma organização privada sem fins lucrativos, uma organização pública, né? Tem ali um valor a ser criado, tá? Vamos lá, inovação é um termo aplicável ao cotidiano nosso, tá? Das empresas, das pessoas. No caso das empresas, né, faz sentido você buscar a inovação para criar vantagem competitiva, ou seja, para ser melhor, para ter um diferencial em relação ao seu concorrente. Existem uma série de conceitos que são confundidos para quem não entende, né? Não se pode confundir inovação com descoberta, com invenção, com difusão, né? Às vezes a gente ouve assim, vamos levar a inovação para o mercado, né? Isso é um pleonasmo, quem está falando isso não sabe do que está falando, né? Quer dizer, inovação ela não existe sem mercado, né? Inovação é emissão de nota fiscal, né? É algum tipo de geração de valor. Temos aqui outros conceitos que são, né, relevantes. Quer dizer, a descoberta está relacionado a você compreender algo que já existe, né? Então, você descobre, né, fenômenos da natureza. A invenção, sim, né? Ela é uma nova ideia, ela é uma concepção, né? Ela está relacionada, né, a algum tipo de desenvolvimento humano e a invenção, ela é a mãe da inovação, tá? E a difusão é um outro conceito que é né, a disseminação de uma nova tecnologia no mercado consumidor, tá? Para Schumpeter, a inovação ocorre quando se coloca em prática essa ideia, né, ou mais precisamente faz-se uso comercial de uma inovação, né? Então, reforçando a ideia que não existe inovação sem mercado, né? Mais recentemente, tem um manual da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, que define inovação no âmbito empresarial ou no âmbito de negócios, né, que é a ideia de você ter um produto ou um processo aprimorado, disponibilizado para usuários, né? Então, a ideia de inovação de produto, a inovação de processos de negócio, né, são ideias que estão aí presentes, né, no cotidiano das organizações, né? Acho que elas são mais bem explicadas e mais objetivas até do que as ideias, né, originais que eu já apresentei para vocês, tá? Quando a gente olha, né, o Manual Oslo tem lá uma série de categorias de inovação, né? Quer dizer, ela pode ser inovação na produção de bens ou serviços, na distribuição, no marketing, nos sistemas de informação, na gestão, né, no desenvolvimento de processos e de negócios, tá? Então, inovação ela pode estar em todo o âmbito da organização, tá? E do ponto de vista econômico, né, e esse é um assunto discutido, começa a ser discutido pelos economistas, e depois que vem para a área de gestão, e hoje, né, a engenharia, as ciências sociais, todo mundo discute o tema, a inovação está relacionada a alterar a relação
né, entre os fatores de produção que são o capital e o trabalho, de forma, né, ou que o produto final seja maior, você tem a mesma quantidade de insumos e o produto seja, né, maior, ou que se utilize menos insumos ao longo do processo, tá? É, é importante a gente entender também que inovação ela pode ocorrer com diferentes graus de impacto, né? Ela pode ser incremental, né, onde você faz apenas pequenas melhorias e ajustes no que já existe. Ela pode ser radical, né? E ela pode ser disruptiva, né? E às vezes tem uma confusão entre esses dois conceitos, tá? O radical envolve realmente mudanças substanciais e você romper uma trajetória tecnológica ali vigente. E o disruptivo está muito mais ligado a você usar a tecnologia para resolver, né, outro problema que não era ali a ideia original, tá? Também é importante entender que, dependendo das características, né, de cada setor, da economia, né, de cada momento, né, a inovação ocorre em velocidade e formas distintas, tá? E isso tem uma série, né, de estudos que são feitos, né? A gente vê que setores como, por exemplo, tecnologia da informação, microinformática, aeronáutica, eles são muito mais dinâmicos ou inovadores do que setores como, né, têxtil e confecções, por exemplo, tá? E mais recentemente, né, a gente vem lidando muito com a ideia de inovação no modelo de negócio, tá? A gente precisa, né, compreender como é que você chega à discussão de gestão do conhecimento e geração da inovação. A gente precisa dar um passo atrás e compreender alguns conceitos, tá? Existe um conceito-chave que é o de ciência, que é uma atividade dirigida à aquisição e ao uso de conhecimentos, né, sobre o universo, né? Existe um segundo conceito que é o de tecnologia, né? Ele também é um conjunto de conhecimentos, mas é um conjunto menor, né, de conhecimentos de origem científica ou empírica, né, ou até intuitiva, com o foco na produção e na comercialização de bens e serviços. Então, o campo da ciência e tecnologia, ele é o campo mais amplo onde a discussão de inovação está inserida, né? Quer dizer, a inovação ela é o resultado do esforço empresarial para levar um novo conhecimento ou uma nova tecnologia ao mercado, né? Essa tecnologia, ela não cai do céu, ela é resultado de uma atividade organizada que acontece ali, né, naquele ambiente, né, que a gente chama de pesquisa e desenvolvimento, P&D, e que faz parte, né, do conceito mais amplo de ciência e tecnologia, tá? Vamos dar mais um passo, tá? E pensar um pouquinho, né, do ponto de vista, dos países, né, de uma visão mais macroeconômica, tá? Quer dizer, o papel sobre a ciência, ela se altera ao longo do século XX, a visão sobre a ciência, né, ela se altera, né, quando você tem uma série de tecnologias, que ajudam, né, o esforço de guerra dos países, né, como o desenvolvimento do radar, dos computadores, da própria bomba atômica, né? Não sei quem teve a oportunidade de ver o filme aí, o Oppenheimer, né, ver a quantidade de cientistas que se dedicaram ao desenvolvimento, né, do conjunto de conhecimentos, né, da organização e desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos que levaram, né, ao desenvolvimento da bomba atômica, tá? Então, assim, esse movimento ele demonstra o papel decisivo da ciência na competitividade dos países, né? E a lógica por detrás disso é que o Estado precisa investir, né, nas atividades científicas porque isso gera benefício para a sociedade como um todo. Parte desse conhecimento ele vem para a sociedade, né, na forma das pessoas, né, do processo educacional, né, e parte ele vem, né, ele é apropriado pelo setor empresarial e gera ali novos produtos e serviços, tá? Isso vem, a ideia de você fazer ciência para fazer tecnologia, para fazer inovação, ela vem ali dos anos 40 e 50 até os anos 80, né, a chamada abordagem linear, né? Mas a gente começa a perceber, né, a partir dos anos 80, com a mudança do paradigma técnico-econômico, que tem uma aceleração do processo de inovação, né? E você começa a ver que o desenvolvimento de inovações ele é um processo sistêmico, né, endógeno,
que a empresa é um motor central, mas tem vários atores que são, né, relevantes, né, as próprias universidades, né, outras organizações, outras empresas, como fornecedores, clientes, né, concorrentes, né, as demandas das pessoas, né, os institutos de pesquisa, as políticas de governo, né, as questões ambientais, quer dizer, tem uma série de questões que afetam o processo, né, de geração de inovação, tá? E aí a empresa, para gerar inovação, ela depende das suas capacidades individuais, mas também de como ela interage com atores do sistema, tá? Então a ideia de Sistema Nacional de Inovação, ela emerge, né, em vários países, ou o Sistema Supranacional de Inovação, no caso da União Europeia, e uma série de abordagens específicas para tratar o desenvolvimento econômico, né, de regiões, seja ali dentro da Europa, dentro de países, né, como o Brasil, como os Estados Unidos, né, as ideias de arranjos produtivos locais, de Regional Innovation Strategy, de Smart Specialization Strategies, são derivadas das noções de sistemas regionais ou locais de inovação. Tá? Além dessas abordagens, né, surgem outras mais recentes, que é a ideia de que os atores econômicos podem ser organizados, né, em blocos ou em esferas e que eles interatuam e que eles influenciam uns aos outros e geram resultados distintos. E aí a ideia, né, da Triple Helix ou, né, Hélice Tríplice, onde basicamente os atores são modelados em três esferas, né, que são os atores acadêmicos, que geram conhecimento, os atores empresariais, né, que utilizam esse conhecimento para produzir bens e serviços, e os atores, né, governamentais que regulam e fomentam a atividade econômica, tá? Basicamente, quer dizer, o vírgula é desenhado, é estruturado dentro do conceito de Triple Helix, né? Você vê que entre os membros fundadores tem atores aí, né, das três esferas, tá? E essa abordagem ela é relevante porque traz explica uma série de relações dinâmicas que não eram explicadas anteriormente, né? E traz para o desenvolvimento de conhecimento que é feito no âmbito da academia, da universidade, né, um papel de liderança, entendendo que como a gente vive numa sociedade do conhecimento, é importante, né, a geração e a gestão desse conhecimento para se, né, gerar inovação e desenvolvimento econômico nesse século que a gente está vivendo. Tá? Vamos avançar mais um pouquinho, né, e falar sobre o processo de inovação. Né? Então, assim, é, na verdade, no âmbito de uma nação, o processo de ciência, tecnologia e inovação precisa ter uma estratégia clara e explicitada numa política, né? E aí você configura um sistema, né, nacional com desdobramentos ou recortes, né, de vários níveis e articula financiamento e regulação, né, e atores. No caso do Brasil, a gente tem, né, o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, temos um comitê amplo, né, e temos o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação como o executor dessas políticas e as suas estruturas, né, como a financiadora de estudos e projetos, o CNPq, a CAPES, né, você tem uma série de atores aí, os institutos de pesquisa, né, as universidades públicas, privadas, que fazem essa interação, tá? Então, assim, a política de ciência, tecnologia e inovação, ela precisa também estar alinhada a políticas industriais e econômicas, né, dos respectivos países. A gente vê isso, né, no Brasil, nas proposições aí da PITSE nos anos 2000, depois do PAC, agora novamente, né, nessa linha. E a gente já viu exemplos negativos, né, em outros momentos, onde você até tinha uma política industrial e de inovação, mas a política econômica apontava numa outra direção. Tá? Vamos lá. Então, assim, assumindo que a inovação, né, é a gestão de vários tipos de conhecimento, quer dizer, é possível que uma empresa ou um empreendedor inove sem ter todas as condições e recursos. Tá? Quer dizer, então você não precisa ter todos os conhecimentos. E cada vez mais as tecnologias estão se tornando altamente complexas e uma organização ou um empreendedor ou um conjunto de empreendedores não tem ali todos os conhecimentos necessários. E aí, sem atores
intermediários como incubadoras, parques científicos, agências de fomento, hubs de inovação, né, investidores de capital de risco, aceleradoras. Basicamente fazem o quê? Elas apoiam esse conjunto de empreendedores, né, a desenvolver sua tecnologia, ou seja, a trazer os conhecimentos faltantes, a fazer testes de mercado, né, e com isso conseguir colocar no mercado esse produto ou processo inovador, né? Esse tipo de empresa, ela é denominada de startup, e a articulação entre esses atores, né, de diferentes hélices, né, forma ali né, o que a gente chama de uma camada meso ou um macroambiente ali da região, né, ou do país e o microambiente de negócios, né, das empresas. Por isso que é tão importante a gente ter, né, esses atores trabalhando conjuntamente. Vamos agora olhar, né, a visão, a gente já falou da visão macroeconômica, né, vamos olhar a visão microeconômica, ou seja, no âmbito mais operacional da empresa, tá? Quer dizer, inovação, ela essencialmente ocorre no âmbito das empresas. Claro, hoje você tem inovações no campo do marketing, no campo do modelo de negócios, no campo organizacional, que ocorre em todo tipo de organização, mas essencialmente ela ocorre, né, relacionada a novos produtos, novos processos, ela está muito relacionada à empresa, tá? A ideia é que você tinha, né, inputs, elementos entrantes, né, fontes de inovação, você tinha ali um processo, que era a forma que você, né, produzia ou desenvolve tecnologia, e você tinha um resultado, que era uma nova tecnologia que ia ser ali aplicada, né, à sua produção, tá? Essa é uma visão simplista, tá? Enquanto fonte de inovação para a empresa, tem um caminhão de possibilidades, né? Quer dizer, você fazer atividades internas de pesquisa é uma delas, né? Treinamento de pessoal pode trazer conhecimentos que a organização não tem, aquisição de software, né? Ou mudança de processos internos, né? A própria transformação digital, em algum aspecto, pode apoiar o processo de inovação, tá? A aquisição de máquinas e equipamentos, né? Você pode comprar uma máquina que, né, mude o teu processo de produção, melhore ele, que te permita inovar, né? Você pode comprar conhecimento, então você pode fazer pesquisa externamente com parceiros, você pode comprar patentes, né? Você pode comprar o equipamento, conforme eu já mencionei, né? E várias outras possibilidades, quer dizer, no próprio desenvolvimento de um projeto industrial, né? Ou até do próprio mercado, você pode obter feedbacks que são importantes no teu processo de inovação, né? Eu não vou me alongar em cada uma delas, né? Deixo lá para vocês olharem no livro. A inovação empresarial para a gente, nos últimos 30 anos, tem uma série de modelos, né, que tratam do que a gente chama de gestão da inovação, né? O Stage Gate, o Forth, o Duas Rodas, muitos outros. Mas a ideia, ela é essencialmente a ideia de um funil, né, onde ideias, conhecimentos e outros recursos são gerenciados sempre no formato, né, de projetos ou de uma gestão de portfólio de projetos, tá? As grandes empresas globais aí, se a gente pensar a Apple, o Google, o Microsoft, né, gerenciam ali uma carteira de projetos com visões de curto, médio e longo prazo, né, com impactos pequenos e maiores nos seus serviços e produtos atuais, tá? Essa, né, a emergência da inovação enquanto um elemento chave da competitividade também, né, fez com que esse elemento fosse galgado a posições mais relevantes dentro das organizações, né, e aí nasce a figura do Chief of Technology Officer, que é, né, digamos assim, o representante da função tecnologia no nível mais alto da gestão corporativa, tá? Essa figura, ela mostra bem isso, quer dizer, você tem, eh, né, insights, ideias, né, você tem uma entrada ali uma série de inputs, você tem um processo de filtragem dessas ideias, de avaliação, né, você, por exemplo, vai avaliar você tem uma ideia para diminuir o custo da produção de um determinado produto, né? Você vai avaliar quanto custa aquilo, o impacto que tem, né? Ou você tem uma ideia de desenvolver um novo produto, né? Quanto que isso vai custar, em que momento que vai ao mercado, como é que ele afeta o produto atual, né? E você vai trabalhando esse teu portfólio, né? Vai alocando recursos do teu orçamento de pesquisa dentro desse portfólio
né, alocando recursos, né, pessoas, equipamentos e avançando, né, até você ter o teu resultado, tá? Essa é uma visão, vamos dizer assim, bem genérica do processo, tá? O processo de inovação, ele é essencialmente o quê? A gestão de fluxo de conhecimentos ao longo do funil, né? Quer dizer, ideias, criatividade, conhecimento, tecnologia e inovação caminham juntas, né? E é super importante as organizações trabalharem a gestão do conhecimento, né? Criando ali áreas ou mecanismos para você transformar conhecimento tácito em conhecimento explícito, codificado, né? E que vira ativo daquela empresa ou organização, tá? De uns 20 anos para cá, os modelos de inovação, né, nesse formato de funil, eles passaram também a olhar que o conhecimento, o fluxo de conhecimento não é só o conhecimento interno da empresa, mas que existem também conhecimentos externos que precisam ser trazidos para dentro desse, né, desse funil. E aí o modelo de inovação chamado modelo de inovação aberta, né, o Open Innovation, é o modelo mais completo nesse aspecto, né, pois permite que as empresas vão buscar irem buscar fora, né, dos seus muros, conhecimento, tá? E trazer para o seu processo de inovação, como da mesma forma também, né, vamos dizer assim, externalizar ou exportar conhecimentos do seu processo interno para outros atores, tá? Essa é a ideia, né, do modelo de inovação aberta, tá? Essa figura é amplamente conhecida aí na literatura e disponível, né? Eh, e aí a gente pode olhar, né, uma integração entre os dois, as duas ideias, né, ou olhar o funil, né, gerido né, por etapas. Então você tem um primeiro momento onde ele está mais largo, onde você tem geração de ideias, no segundo avaliação e seleção, depois desenvolvimento e a produção dessas ideias, né, com aquela ideia da visão da gestão de portfólio. E em determinados momentos, né, você pode trazer conhecimentos externos, né, ou, né, exportar conhecimentos que estejam ali dentro da organização. Para a gente caminhar, né, para o final do nosso papo, vamos falar um pouquinho sobre inovação no Brasil e no mundo, né? Então, para isso a gente precisa, né, para fazer comparativos, a gente precisa medir, né? A discussão sobre mensuração da inovação, ela é bem ampla, né? Tem uma série de indicadores, tá? O mais tradicional é o percentual do produto interno, né, bruto, do PIB, alocado nas atividades de C&T e de P&DI, tá? E esses indicadores são ali acompanhados pelos institutos, né, de geografia e estatística econômica dos países. Na geração de conhecimento científico, tem um outro indicador, que são o número de artigos científicos publicados em periódicos, isso também é relevante, tá? E aí, a gente olhar que China e Estados Unidos hoje produzem, né, 45% dos artigos científicos, significa que eles estão, né, são líderes na geração de novos conhecimentos, tá? No campo ali, né, da ciência e da tecnologia. Quer dizer, o Brasil tem algo como 1% dos artigos científicos publicados a cada ano, né? E isso coloca a gente aí em torno do 13º, 14º lugar, o que não é de todo ruim em relação ao tamanho da nossa economia, né? Quando você corta isso por setores, aí você começa a ver algumas informações, alguns setores que a gente tem uma atuação mais forte, outros uma atuação mais frágil, mais tímida, né? Mas esse é um tipo de indicador. Tem um outro tipo que é o indicador de inovação em si, que aí você, na verdade, classifica os países sobre a partir do percentual que eles alocam do PIB para as atividades de P&D, né? Então, países como Estados Unidos, Japão, Alemanha, Israel, Finlândia, né, os países mais desenvolvidos economicamente, ou que são líderes aí de uma série de setores, são efetivamente os que alocam aí proporções acima de 2,5% do PIB, né, o que corrobora aquela ideia, né, que o investimento em ciência, tecnologia e inovação resulta em desenvolvimento econômico. O Brasil está numa categoria intermediária, teve um investimento histórico na faixa de 1%, né, chegou ao 1,34, mais recentemente estava em 0,7, oscila, né, razoavelmente, mas o nosso investimento está muito aquém
né, do investimento feito por outros países, no desenvolvimento de tecnologia e inovação. Isso, né, faz com que a gente, em termos de capacidade de competir, esteja atrasado, né, em relação aos outros países. Se a gente, em termos de geração de conhecimento, a gente não está tão atrás assim, né, em termos de geração de inovação, de tecnologia e inovação, nós estamos bem atrasados, né? Os índices de competitividade aí são vários itens, vários indicadores diferentes, colocam a gente aí entre 50ª, 60ª economia do mundo, o que não é, razoável, né, em função do tamanho da economia do país, aí que está entre as 10 maiores do mundo, tá? Então, assim, era isso que a gente, né, queria conversar com vocês nesse momento. A gente volta aí depois outros, com outros conteúdos, tá? E, né, a gente espera que não seja, tenha sido muito, muito longo.